O monstro responsável pelo desaparecimento de milhares de crianças vive em algum lugar escondido nas profundezas da escuridão. Sim, meus queridos leitores, estou aqui para contar a história assustadora do temível monstro que assombra as noites das famílias brasileiras há muitas décadas. Preparem-se para uma jornada aterrorizante enquanto revelamos a verdade sobre essa criatura sinistra. Imagine uma cidade pequena e tranquila, onde as crianças brincam felizes nas ruas durante o dia. Mas quando a noite cai, um ar de medo se instala. Os pais ficam acordados, com o coração cheio de preocupação, pois sabem que algo terrível está à espreita. Esse monstro desconhecido se alimenta do medo das crianças, esperando pacientemente por sua próxima vítima. As lendas e boatos sobre esse monstro são variados. Alguns dizem que ele é uma criatura com garras afiadas e olhos vermelhos brilhantes, capaz de se transformar em qualquer coisa que desejar. Outros afirmam que ele é invisível e se move silenciosamente, aproveitando-se de sua capacidade de passar despercebido. O mistério em torno dessa criatura só aumenta o medo e a curiosidade das pessoas. Muitos acreditam que o monstro tem um covil subterrâneo, onde mantém as crianças sequestradas. Alguns até afirmam ter ouvido gritos abafados vindo de algum lugar desconhecido. A polícia e os investigadores tentaram incansavelmente encontrar esse covil, mas sempre fracassaram. É como se o monstro tivesse algum tipo de proteção mística, tornando-se invisível aos olhos humanos. As famílias que tiveram a infelicidade de terem suas crianças desaparecidas vivem em constante angústia e tristeza. Nunca encontraram paz, pois a incerteza sobre o destino de seus pequenos é uma ferida que nunca cicatriza. Os jornais locais relatam histórias trágicas de pais desesperados, que se tornaram sombras de si mesmos, perdidos em uma escuridão que não tem fim. Recentemente, um investigador corajoso decidiu mergulhar fundo nesse mistério. Seu nome é Marcos, um homem destemido que se dedicou a desvendar os segredos por trás do monstro. Ele estudou cada caso de desaparecimento, entrevistou testemunhas e analisou cada pequena pista que encontrou. Em suas investigações, Marcos descobriu que todas as crianças desaparecidas tinham algo em comum. Elas foram vistas pela última vez nos arredores de uma antiga e assustadora casa abandonada. Aparentemente, essa casa era o ponto de encontro ou esconderijo do monstro. Intrigado e aterrorizado, Marcos decidiu entrar na casa para desvendar o mistério de uma vez por todas. Quando ele atravessou a porta da casa, uma sensação arrepiante o envolveu. O ar ficou pesado, os passos ecoavam no corredor vazio e sombras dançavam pelas paredes. Cada passo que ele dava era como se adentrasse o próprio coração das trevas. A casa era um labirinto de quartos abandonados, cheios de móveis empoeirados e entulhos. Enquanto Marcos explorava cada canto sombrio da casa, ele ouviu uma risada sinistra vindo de uma sala distante. Seu coração acelerou, mas ele não recuou. Ele estava determinado a encontrar o monstro e libertar as crianças que ele havia aprisionado. Finalmente, na sala mais profunda da casa, Marcos encontrou o monstro. Ele era uma figura horrível, com pele pálida e olhos vazios. Parecia uma sombra materializada, emanando uma aura de malícia e crueldade. O monstro estava sentado em um trono improvisado, rodeado de brinquedos quebrados e fotografias de suas vítimas. Marcos confrontou o monstro corajosamente, exigindo que ele libertasse as crianças. Mas o monstro apenas riu, uma risada que ecoou pelos corredores da casa e pela mente de Marcos. Era uma risada que continha séculos de maldade e escuridão. Enfurecido, Marcos decidiu lutar contra o monstro. Ele sabia que era uma batalha desigual, mas estava determinado a proteger as crianças e trazer justiça. Os dois se enfrentaram, em uma luta épica entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Horas se passaram naquele confronto, e Marcos estava exausto. Mas ele não desistiu. Com um último esforço, ele conseguiu prender o monstro em um feitiço, aprisionando-o na escuridão da casa abandonada. As crianças desaparecidas foram libertadas e reunidas com suas famílias, trazendo um raio de esperança para a cidade aterrorizada. Marcos se tornou um herói para todos. Sua coragem e determinação inspiraram outros a enfrentar seus medos e lutar contra as forças do mal. A cidade começou a se recuperar lentamente, enquanto o monstro permanecia preso, incapaz de aterrorizar novamente. Mas lembrem-se, meus queridos leitores, que o mal sempre encontra uma maneira de se libertar. O monstro pode estar aprisionado por enquanto, mas sua presença sinistra ainda assombra os sonhos das crianças. Por mais que desejemos que essa história seja apenas ficção, a verdade é que o medo é uma parte inevitável de nossas vidas. Então, durmam bem, mas estejam sempre atentos aos sussurros sombrios que ecoam na noite, pois nunca sabemos quando o monstro pode retornar.